fica confuso ao ler os rótulos dos alimentos, não está sozinho. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, revelou que 40% dos entrevistados têm dificuldade em compreender as informações das embalagens. A boa notícia é que já está em vigor o novo padrão de rotulagem nutricional. O objetivo é justamente facilitar o entendimento do consumidor. Só assim, cada um de nós pode escolher de forma consciente o que é melhor para a nossa alimentação. Entre as mudanças está a obrigatoriedade de informar na frente do pacote se o produto está acima do limite ideal de sal, gordura e açúcares. A nova rotulagem dos alimentos é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista e professora da Unifase, Cristiane de Albuquerque Melo. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade de conseguir fazer a informação para o consumidor. Vamos começar então com o selo em forma de lupa, que tem que vir na frente dos alimentos agora. Essa é uma novidade, né? A gente está até vendo aqui o selo. Sim, esse selo ele tem que estar na parte frontal do alimento. Ele tem, como você pode observar ali, ele tem as letras brancas, né, sinalizando também em preto para chamar bastante atenção. Ele é um alerta, né, na verdade. Ele é uma advertência com relação à quantidade de gordura saturada, açúcar adicionado, sódio. Isso porque esses três ingredientes, na verdade, têm um impacto na saúde do consumidor, né? Existem diversas doenças relacionadas, né, com o consumo excessivo de açúcar, de gordura saturada e sódio. Tem a questão da hipertensão, tem doenças cardiovasculares, tem a questão também da diabetes, né, e outras que são relacionadas à obesidade. E então é a por isso indústria que esse resolveu alerta fazer uma modificação com relação a essa informação para o consumidor. Na verdade, houve todo um estudo para que se chegasse a esse selo e a nova rotulagem, né? É um longo processo, né? Sim, é um longo processo que aqui no nosso país começou em 1990, né? Nós temos um órgão de atuação que é a Agência de Vigilância Sanitária, A a Anvisa, Anvisa. né? Ela tem atuado nas normas, né, na questão também da informação para esse consumidor e a questão também de suporte com relação à parte da indústria, né, disponibilizando essas legislações para que essas indústrias possam se adequarem. E, na verdade, houve um grande estudo com a participação, inclusive, de órgãos de defesa do consumidor, né? Foi um processo aí até sair. Sim, foi toda uma mobilização, né? Em termos de ver qual é a rotulagem nutricional que tivesse uma informação mais clara, que conseguisse realmente sinalizar esses itens, né? Porque a gente sabe que tem um impacto enorme com a questão de saúde. Quando alguém chega no mercado, né, ele tem diversos produtos industrializados e, na verdade, assim, ele precisa realmente fazer as suas escolhas de acordo com o que ele realmente tem necessidade. E aí entra uma questão de necessidade, a gente também tem que reajustar a questão da saúde da pessoa, né, se tem determinada restrição, se não tem. E com essa modificação ele vai conseguir comparar melhor os produtos, né? Agora, um produto que não tem esse selo não quer dizer que ele seja saudável. Não, na verdade esse selo é um alerta daquilo que realmente precisa ter atenção na questão da quantidade de consumo, né? Então, assim, dentro desses produtos industrializados, nós temos a questão dos corantes, nós temos questões de produtos sintéticos laboratoriais, aromas artificiais, né? Os aditivos. Então, a gente começa a repensar valores hoje com a questão de disponibilizar uma informação melhor para esse consumidor. Agora, quais foram os critérios de alerta, por exemplo, para que seja considerado alto em açúcar adicionado, em gordura saturada e em sódio? O sódio ele vai estar para produtos que seriam sólidos, né, e semissólidos. Ele está numa restrição de maior ou igual a 600 miligramas por 100 gramas de produto, e para aqueles que são líquidos, 300 miligramas para 100 gramas de produto. Essa rotulagem nutricional, ela teve uma preocupação com relação à gordura saturada, e essa gordura ela tem que estar na quantidade, né,
eu diria, para ser classificada como um alto índice. Nós temos a questão de maior ou igual a 6 gramas por 100 gramas de produto sólido, semissólido, e 3 gramas para produtos que seriam líquidos, né, em 100 ml. E o açúcar adicionado, ele tem uma quantidade numa versão de maior ou igual a 15 gramas, e para produtos sólidos e semissólidos. Agora, muitos termos que às vezes são usados ali, o consumidor não entende, né? Eu queria que você explicasse, por exemplo, o açúcar adicionado. O que é o açúcar total? O que é o açúcar adicionado? Quando a gente olha essa rotulagem ali, existem vários parâmetros de informação. Eu acho que a primeira preocupação que a gente consegue visualizar, né, fazendo uma comparação da antiga rotulagem para essa nova rotulagem, é com relação à questão da porção, né? Então, acho que a primeira mudança seria a questão da porção, né? Essa porção, ela foi repensada em valores das necessidades nutricionais e aquilo que não tem risco à saúde. Então, existem porções diferenciadas para cada tipo de produto. Por exemplo, um bolo teria que estar numa quantidade de 60 gramas, né? E a gente começa a perceber que a gente tem 3 colunas aqui. Nós temos uma coluna numa versão de 100 gramas. Que agora vai ser padronizado, todos vão ter que ter 100 gramas, todos, né? 100 gramas. Isso aí foi uma novidade. Então, as pessoas vão ter a possibilidade de comparar em 100 gramas o produto 1 com o produto 2. Porque antes cada um botava a sua, não dava para comparar, né? Tinha que fazer conta, né? Teria que fazer conta e a gente já pode visualizar 100 tá para 100, e aí fica bem mais fácil para fazer essa comparação. A segunda coluna, ela vai estar expondo para esse consumidor a questão da quantidade da porção. Né? Que aí varia, por isso que está 0 ali, porque para cada produto Cada varia. tipo de produto vai ter uma quantidade de valor energético, né? De carboidratos totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar e sódio. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais, né, a gente precisa entender o que está escrito. Né? O valor energético, quanto que vai fornecer de energia naquela quantidade, daquela porção estabelecida. A questão do carboidrato total, que vai estar trabalhando em cima dos carboidratos, que seriam os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polióis. Quando a indústria coloca para a gente açúcar total, ela está pensando nas quantidades de monossacarídeos, disacarídeos, excluindo os polióis. E os açúcares adicionados, que eu acho que é o mais simples para o consumidor poder visualizar. Que seria o açúcar que a indústria agrega como ingrediente. Então, se eu tenho um bolo, né, ele tem vários ingredientes e um deles é açúcar, açúcar de adição. Então, isso agora ele vai ter que especificar esse quantitativo dentro daquela porção. O açúcar total, ele incluiria o açúcar que já existe no ingrediente, né? Sim, dentro o adicional é o açúcar realmente da receita. Na geleia nós temos na formulação a fruta que contém o açúcar e nós temos o açúcar fruta, né? Adicionado. Então, esse açúcar adicionado estaria naquele item ali de açúcar adicionado. Sim, e nos totais incluiria também o açúcar da fruta. Exatamente. Além dessa questão, né, nós temos o sódio também foi uma grande... Conquista. Exatamente. Seria uma grande conquista porque os limites foram reduzidos, né? Na antiga, nós teríamos uma formulação industrial com base de contas em cima de 2.400 miligramas. Hoje a gente trabalha com contas de 2.000 miligramas. Como é que isso é exposto? Nós temos uma terceira coluna, que é o valor diário, aquilo que realmente irá ser consumido naquele percentual de porção. Então, se eu tenho um bolo de 60 gramas, eu consigo saber quanto que aquele bolo equivale nas questões de percentuais de valores energéticos, de carboidrato, de proteínas, de fibras e de sódio. Então, isso e outros nutrientes.
Agora tem Então, uma diquinha aí para a gente ler a tabela nutricional, não é? Que o que vem em cima é sempre o que tem mais quantidade? Como é que é? abaixo dessa informação nutricional, nós temos a lista de ingredientes. Ingredientes, isso. E ela costuma ser, né, do maior para o menor. Então, você consegue verificar se realmente o que tem naquele produto é aquilo que você busca. Então, eu digo que todo produto industrializado, ele é uma busca daquilo que você realmente idealizou. O que que você realmente quer comer? Um produto rico em fibra, um produto pobre em fibra, você precisa de um produto que tenha um maior valor energético ou ele tem um menor valor energético. Então, para o consumidor, ele faz uma busca daquilo que realmente ele precisa. Dá para a gente ver essa diferença, por exemplo, no suco e no néctar, né? Porque no verdadeiro suco, né, vai ter a fruta lá em cima e no néctar não, Exatamente, né? isso. Então a gente ali também eu acho que também algo que fica bem interessante nessa nova rotulagem é a questão da porção da embalagem. Então, às vezes você compra um pacote, né, de um produto que seria industrializado, que tem 5, 6 itens dentro daquele pacotão. Mas dentro daquele pacotão a gente tem o quê? Um pacote menor, que seria aquele que seria a porção. Então, agora, nessa nova rotulagem, ele coloca ali, né, porções por embalagem, para a pessoa saber quantas ele está realmente obtendo naquela compra. Outros países já fizeram essa mudança, né? Como é que tem sido nesses países? O que que isso tem gerado? Isso tem, né, já gerado um impacto bem positivo, né, na medida que o consumidor tem essa sinalização, né, do que existe de alto naquele produto, ele passa também a limitar essa quantidade. E, consequentemente, né, isso faz um reflexo com relação às doenças. Então, já tem estudos que conseguem observar que existe, por terem sido reduzidas o consumo, eles terem uma redução também na questão das doenças que seriam classificadas como doenças não transmissíveis crônicas. E aí englobam hipertensão, diabetes e outras. O consumidor vendo o alerta, né, tendo um outro produto com menos quantidade de sal, gordura e açúcar, né, se o preço tiver acessível, ele vai preferir, né? Isso vai gerar também uma mudança na indústria, né? A indústria vai ter que correr atrás para poder reduzir o teor, pelo menos, desses três ingredientes, né? Isso vai ter que realmente reformular as receitas, pensar nas questões, né, de amplitude, até mesmo de testar essas receitas no sentido sensorialmente, como é que vai ser o impacto antes de colocar. Então, isso também é um outro ramo, né? A gente está falando de rotulagem, mas a indústria também, ele vai ter que ver o impacto disso sensorialmente. Se de repente eu tenho, né, um produto que tenha um chocolate que seja classificado como um alerta. Um alto teor de E aí eu gordura e começo a açúcar. querer dar uma substituição naquele tipo de chocolate, eu tenho que ver qual é o impacto de percepção desse produto com relação ao consumidor. Então, isso também é outro estudo que essa indústria vai ter que fazer de mercado, né? É a questão da formulação e essa questão de testar sensorialmente antes de colocar a nível de mercado, para não queimar a imagem da empresa. Em função disso, até que existem prazos, né? Nós temos diversos prazos, né, dentro dessa questão. Essa rotulagem nutricional, ela veio, né, no ano de 2020, nas questões das normas e padrões que seriam implantados agora no dia 9 de outubro de 2022. Já estão valendo para o Exato. rótulo, né? Já estão valendo, sendo que nós temos também flexibilidades para aquelas indústrias de pequeno porte. Nós temos até o prazo de 2020, outubro de 2024, e bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis até 2025, outubro de 2025. Mas para a grande maioria, Sim, a grande maioria precisa se ajustar com a prazo. sua rotulagem agora para esse momento. Agora, que outras informações a gente deve ter atenção? O rótulo, ele tem uma reflexão daquilo que a gente consegue enxergar dentro do que o produto precisa estar na hora de consumir. Então, levando em consideração validade,
E aí a gente não está falando dessa nova rotulagem, já é algo que realmente existe, a validade do produto. A questão da informação com relação a conter glúten ou não, a questão da informação de ter lactose, ter alguns tipos de corantes específicos. Então, isso tudo precisa ser mencionado no rótulo. A gente não sabe qual é o tipo de consumidor que vai estar ali naquele momento. Se é um consumidor que tem alguma limitação, em termos de doença, ou se ele realmente precisa daquilo por escolha. Uhum. E aí é sempre bom a gente explicar, né, a diferença de pode conter traços para contém, né? Contém, a substância faz parte da fórmula, né? Exatamente. Então, ela pode ser de uma linha que só produz aquilo, ou pode ser uma linha de produção que faz vários tipos de processamento. Então, se respalda em informar que pode conter traços. Uhum. Mas para uma pessoa alérgica, isso já é o suficiente, né? Para às vezes desencadear uma reação. Exatamente. Por isso que é importante estar lá no rótulo, né? Exatamente. Esse rótulo é uma proteção para o consumidor, na verdade, uma conquista, né? Cada passo desse, cada nova informação, né? Essa nova informação, ela busca reajustar as necessidades, na verdade, né? E aí nós falamos em necessidades a nível de nutrição, com relação ao que eu vou comer dentro do meu plano alimentar, o que eu planejo comer naquela refeição, naquele momento. Então, a gente tenta distribuir de uma maneira harmônica, né, a proteína, o glicídio, o lipídio, dentro das refeições que nós vamos fazer. Essa questão da rotulagem é tão importante que agora também faz parte até do currículo, né, dos alunos de nutrição. Sim, na Unifase nós temos a oportunidade de ensinar esse aluno a fazer formulações novas, que sejam saudáveis, sustentáveis, que sejam sensorialmente aceitas, que sejam adequadas a essa nova realidade de rotulagem. Então, nós preparamos esse aluno no sentido de conseguir, né, dar suporte de mercado dentro do que realmente está sendo em pauta nesse momento. Uhum. E as alegações nutricionais? O que é isso? Essas alegações nutricionais, elas não podem mencionar que esse produto é melhor do que a versão anterior. Então, eu não posso colocar ali uma lupa sinalizando que o produto está em advertência em termos de conteúdo e colocar na frente desse rótulo, ele contém menos do que a versão anterior. Então, se ele ainda assim está se ele ainda assim existe um excesso que está sendo sinalizado pela lupa. Isso é o que já está assim agora mais limitado, né? Exatamente. Para o consumidor entender, né? A ligação é aquela mensagem do marketing da empresa, né? Que normalmente eles colocam rico em fonte de. Eles tentam chamar atenção para alguma qualidade do produto, mas nem sempre essa qualidade é positiva. E a gente verifica no rótulo, né? Na tabela nutricional, né? Hoje em dia, né, a maior parte dos consumidores só vê mesmo a validade no máximo, né? Ele chega no mercado muito rápido, pela praticidade, pelo tempo que ele tem, ele pega o produto e acaba só vendo a validade. Mas eu acredito também que a dificuldade que antes havia para entender o rótulo acabava, né, afastando um pouquinho o consumidor desse cuidado, né? Hoje eu acredito que com essa valorização da rotulagem a gente possa impactar aquela questão de olhar com um olhar melhor. Então, eu acredito que isso venha a mudar com o tempo. Uhum. E em função disso também, né, o consumidor não precisa ficar lendo o rótulo toda vez que for comprar. Se ele já comprou aquele produto, já olhou da primeira vez, nas próximas ele já sabe, né? Ele acaba fazendo uma questão de fidelidade com relação ao produto, confiança. Então, isso também vai fazer com que as indústrias se tornem mais competitivas nesse sentido, de colocar um produto que realmente tenha a fidelidade do consumidor. Então, ele compra uma vez e ele compra sempre. Porque ele já na primeira vez avaliou, viu que era bom, provou, né? E aí ele não precisa ter o trabalho de ler o rótulo todas as vezes, a não ser a validade. A validade tem sempre que conferir, né? Exatamente. E também nós temos agora disponível as resoluções também na internet, né? A resolução 429 está disponível. A instrução normativa também 75 está disponível para aqueles que são profissionais de saúde e profissionais da indústria. Então, isso também facilita bastante para a gente poder
formular essa rotulagem. Também na internet também tem o Olho na Lupa, né, que as indústrias prepararam, e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor também colocou lá um conteúdo para as pessoas tirarem dúvidas, né, sobre essa nova rotulagem, né? Exatamente, disponibilizou algo que faz com que haja motivação para que a gente possa ter uma melhor adesão. Okay, infelizmente nosso tempo terminou. Cristiane, eu te agradeço muito pela participação. Obrigada pela oportunidade de poder informar melhor, né, o consumidor. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.